E então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. Enquanto dois grandes homens estão tentando colocar em juízo ao Papa por crimes contra a humanidade, o autor Richard Dawkins e o autor e jornalista Christopher Hitchens estão trabalhando com advogados britânicos para ver se o Papa pode ser realmente julgado. Durante sua visita à Grã-Bretanha em setembro, Christopher se une conosco agora com mais informações sobre isso. Antes de qualquer coisa, como pode se encontrar? Parece que é um advogado disposto a seguir com este caso. Como temos ouvido falar muito sobre o poder da igreja a pessoas que não se interessam nessa situação. Bem, é um conselheiro de direitos humanos muito famoso em Londres, chamado Jeff Robertson, que escreveu vários livros sobre a jurisdição universal. Quem sabe a Corte Penal Internacional e que pensa que o Vaticano não pode reclamar imunidade sobre ele como Estado. O que a Igreja já disse antecipadamente. A Igreja obviamente sabe que está em perigo, devido a que já preparou uma estratégia de defesa em dizer que o Papa é um chefe de Estado. Vamos mudar isso também. E foi essa declaração, como há 2 semanas, justamente no coração da Semana Santa, mostrando que o Papa teria imunidade. Mais do que esse advogado diz, Christopher. O que usariam como evidência? Talvez algum desses memorandos que foram descobertos publicamente? Qual seria o combustível para este fogo? O que temos é uma evidência muito simples. Algum deles tem a assinatura do Papa, assim como o que poderíamos pedir suas impressões digitais. São acordos que têm muito tempo de membros que são de alto escalão na igreja e que obstruem a justiça. E para encobrir um crime particularmente repugnante. Agora, não é surpreendente que isto sempre é discutido pela igreja como um assunto interno, porque supor que a igreja pode ser o juiz em seu próprio caso, o que faz a lei? Te darei um exemplo nos Estados Unidos. Por que o Departamento de Justiça não demanda a extradição do cardeal Lowe de Boston, que fugiu da jurisdição em lugar de responder às perguntas debaixo de juramento, depois de ter sido revelado que ele havia escondido e protegido pederastas terríveis? Por que dizer se foi uma cidade estrangeira? Agora este é o fim de nossas perguntas? Qualquer pessoa deste país, qualquer funcionário da lei, diria que temos que fazer algo para proteger e reivindicar estas crianças. Há um caso Ao cardeal Lowe lhe foi permitido votar na eleição deste Papa, o qual lhe dá indecente proteção nas investigações de Boston. E há muitos que estão de acordo contigo nisso, Christopher. E sabemos que há um caso em Kentucky pelo qual o Vaticano respondeu acerca da imunidade. Mas permita-lhe perguntar, há pessoas que dizem que isso é apenas uma notícia de momento para que possamos falar sobre a realidade e acusar ao Papa diante de todas as pessoas por crimes contra a humanidade e que nunca aconteceriam? Vejamos quando vier a Grã-Bretanha e provaremos esta proposição nesta próxima viagem que sabemos que fará. Você acredita que haveria algum tipo de evasão? É bom que seja considerada esta alternativa, como declaramos publicamente, que se chamas a ti mesmo um sacerdote de qualquer tipo, ou um sumo sacerdote, como é o Papa, então não tem que contestar nenhuma pergunta acerca de violação e tortura das crianças. Isso seria uma situação grotesca, mas não. Mas é o que é essa situação, assim que quem somos nós para dizer que existe uma categoria de pessoas que vive, comete crimes e os acoberta por cima da lei e além da lei, ou não? E se é assim, como vamos viver? Conosco mesmo, e o que vamos dizer às crianças? Christopher, há pessoas que dizem que você mesmo e Richard Dawkins, que são ateus, que isso é o que estão alimentando, seu desejo de atacar a igreja desta forma. Você está recebendo apoio dos devotos católicos e cristãos, que você diz que assim como você pensam que o Papa deveria ser condenado? O advogado com quem temos falado em Londres é um cristão crente. Esta prova não é uma doutrina da igreja. É uma prova da conduta da igreja. E não é por ateísmo, eu diria secularismo. É pela separação da igreja do Estado. Ou melhor dizendo, a não imunidade da igreja à lei. Christopher, qual é o próximo passo com esse advogado? Bem, creio que primeiro iríamos nos focar no Tribunal Penal Internacional, porque não importa particularmente o fato do Papa querer viajar ou não, provavelmente poderia servir onde estivesse. Há uma série de opções jurídicas, existe um enorme número de processos de vítimas. Estamos nos aconselhando com eles e as organizações que representam. Nos fixamos no registro agora na Irlanda, na Alemanha, onde tem estado pior a cada dia. Os 3 casos terríveis que envolvem o mesmíssimo Papa são os de Munique, os da escola de surdo-mudos em Wisconsin, 200 meninos surdo-mudos. E o Papa diz, deixem o pobre em liberdade, é velho agora e está enfermo. Apesar do que lhe fizeram,
Então o sádico, totalmente depravado, Padre Cass, de Auckland, quando o nome do Papa estava na carta que dizia: tem que deixar este homem em liberdade também, demos-lhe um descanso, é demasiado jovem. Bem, então parte da evidência que você e outros têm mostrado... Toda esta consideração para esses sádicos qualificados e nunca uma só menção dos direitos das crianças. E só o concernente para a reputação da Santa Madre Igreja, pois a perderam agora. Mas creio que isso também significa que eles têm que enfrentar juízo. A justiça chegou. Eu, Jesus Cristo homem, vou tapar as suas bocas, vou desmascarar eles todos. Vocês verão o papado cair, vocês verão. Com a palavra, com o que está escrito. E não com fábulas, nem contos de velhos. Vocês verão.